Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E como sempre, eu tô aqui com meu amigo Henrico De Ferrari. Fala, E aí? Beleza? Tudo ótimo. Tá Cara, bom. hoje nós vamos de resenha. Qual é a resenha do dia? Positivo. Então, eu estava outro dia conversando com uns amigos, caras que fazem prédios, obras residenciais grandes e tudo mais, e aí eles viraram e falaram assim, como é que faz para fazer esses galpões, essas obras rápidas? Porque o timing é totalmente diferente, né? E aí eu achei que era um assunto bom para a gente trazer, né? Não, é muito legal, inclusive, quando fala obra rápida, né? Pelo menos, mesmo a gente tendo uma bagagem no industrial e enxergando isso, a gente nunca basicamente taxou a obra da indústria como uma obra rápida. E embora ela era, por exemplo, muitas vezes um dos maiores desafios é os tais dos shutdown lá, né? Então a fábrica fala assim, olha, eu vou parar do dia 2 de dezembro ao dia 17, é 15 dias. Tem que fazer chover. E aí tudo mudava. Tinha vezes que eu ia fazer reservatório de retenção por causa do novo sistema de sprinkler, por causa da seguradora e tinha solvente. E aí então eu tinha que fazer um puta reservatório e tem 10 dias. Aí tu não cura, tu não faz nada. Aí tu tem que fazer todo um sistema diferente para aquilo ali e aí a gente trabalhava muito nisso. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas vezes quando eu converso pelo menos com uma galerinha até mais jovem e eu falo de obra rápida, a galera entende que é a loja, que é varejo, que é aquelas obrinhas que tu faz de noite, restaurantes e tal. O que tu tem a dizer sobre isso, cara? Não é esse o conceito. Então, na verdade, não existe não tem uma teoria para isso, né? Eu já fiz muita academia, eu já cheguei a fazer uma em 25 dias, Olha com só. 1.000 metros quadrados. Caramba. Isso é rápido. Sim. Só que eu já fiz galpão logístico com 40 mil metros em 4 meses. Que é muito rápido. Então, assim, o que é rápido? É difícil de você botar isso. Não é dia por metro quadrado, né? Não tem sim. não é velocidade. Excelente. Nem velocidade, né? Isso seria o quê? Produtividade, Área por tempo, né? Exato. Não Produtividade. Então, assim, são conceitos que a gente precisa entender. Basicamente, mudam os modelos de gestão, as preocupações e tudo mais, né? Que legal. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. E entra aí também a questão de projeto, né? Que Sim. acaba sendo muito importante. Então, mas tem um negócio que não muda. A primeira dica, anotem. Licenciamento. É sempre um trauma. É sempre muito complicado. Imagino, cara. O que muda no licenciamento é que normalmente essa parte de galpões acontece em áreas não urbanas, né? Uhum. Então, você tem outro tipo de legislação. Mas também é complicado. E às vezes você pega problemas com os sistemas viários, com estradas. E aí você começa a ter complicadores muito bizarros. Às vezes você tem que trabalhar a nível federal. Porque dependendo da estrada... Será que ele acessa uma BR? É uma estadual? Então você começa a ter níveis de problemas muito, muito loucos e as resoluções acabam sendo extremamente complexas, né? Então, licenciamento é um negócio que não dá para passar uma receitinha de bolo, sempre é único e é complexo e às vezes te ferra a obra, né? Sim. Porque dependendo da hora que o cara te libera, sei lá, você tá lá parado esperando para liberar e quando te libera tá na época de chuva. E aí, beleza, vai começar a obra em época de chuva. E aí vocês... Né? Então, tem muito risco envolvido com essa parte de licenciamento. É um negócio que você tem menos domínio em tudo, né? Eu acredito que seja um negócio tão vivo, tão rápido, né? O ímpeto de uma obra dessas, a economia que gira em cima desse negócio é tão forte que eu acho que o pessoal deve fazer isso como tema de casa, né? Ou seja, quando fala vamos construir, suponho eu, é uma pergunta, pode até ser uma pergunta, que já tenham passado pelos trâmites legais, porque se tu for pôr o trâmite legal com velocidade, esquece ali. Sim. E aí, o que tu colocou é legal que faz a gente pensar, porque
É uma zona praticamente rural. Mas aquilo ali tá pendurado em algum registro urbano de algum municípiozinho minúsculo, que às vezes o trabalho todo é manual, é à mão, tu tem que ir lá. Aí imagina o nível de burocracia para legalizar um empreendimento desse, deve ser terrível, né? Não, e assim, às vezes os problemas começam com abertura de acessos numa estrada. Então, tipo, tem muita rodovia que ela não quer abrir acessos, Uhum. porque é difícil até de entender, mas assim, eu trabalhei em empreendimentos que o acesso não era regular. Olha Em só. empreendimentos grandes, não dá para botar nome aqui, mas Sim. tipo, até hoje está em risco de ser bloqueado o acesso ao negócio. Olha só. E aí você tem inclusive a prefeitura do município trabalhando junto com o empreendimento para liberar o acesso, porque a prefeitura também precisa daquele acesso, porque senão o município só acessa por outro município que está totalmente, né? Então, Sim. assim, as rodovias, dependendo do tipo da rodovia, é muito chata, dá muito trabalho. E aí você vai em instância por instância e o negócio ganha uma proporção muito, muito difícil. Nossa. Então, assim, essa questão de legalização, normalmente quando você contrata a obra, isso já está clareado, né? Mas como já estava do outro lado da mesa, né? Sim. Você vê o processo acontecendo desde o começo, né? E você sabe quão sofrido que é, né? Não, sem dúvida. Então fica esse alerta. A burocracia não muda, não podemos mexer Não é lá. rápida Não a é burocracia rápida. porque a obra tem que ser rápida, né? Exatamente. Muito Mas legal. beleza. Bom, aí vamos esquecer a parte que não depende da gente e falar do que depende da gente. Então, o que depende da gente começa na área de projetos, né? Então, quando você fala de uma obra rápida, você está pressupondo que você vai fazer encavalamento de atividades. Então, você vai conseguir produzir enquanto você está produzindo outra coisa. Então, a lógica disso nos leva a pré-fabricar. Então, via de regra, a solução mais clássica para galpões é você fazer, dependendo da fundação, estaca, sapata, o que for. Aí você faz um cálice, aí você põe um pré-moldado, aí você põe uma estrutura metálica em cima do pré-moldado e aí você põe uma telha zipada ou qualquer coisa em cima do negócio. E se tiver lajes, meio andares, Sim, alveolares e vai não sei, embora. exatamente. Então, os projetos eles têm que estar trabalhando nessa linha. É óbvio que galpões, às vezes, quer dizer, eles têm particularidades, né? Então, pé direitos costumam variar. Tem uma questão de calhas que acaba sendo muito exigente. Então, via de regra, a tentativa é não ter calhas no meio do vão, porque se dá algum problema, vai cair água dentro do empreendimento. Então, a tentativa é deixar para fora, na periferia, né? coisa ao estilo. Uhum. Então, você pode precisar de mezaninos. Às vezes, você tem a questão de... Quer dizer, via de regra, você tem a questão de bombeiro, de exigência de normas internacionais para seguradoras, que a gente já comentou em outro episódio, né? Uhum. Então, assim, os projetos têm bastante particularidades, mas, via de regra, a lógica deles é ser pré-moldados, o mais que você consiga ir fazendo coisas enquanto do lado de fora da obra estão fazendo outras coisas e vira uma montagem a obra, né? No final do dia. Qualquer tempo de espera é único para todos, né? Ou seja, no pré-moldado tu vai ter lá o pilar curando, a viga curando e a laje curando ao mesmo tempo. Do que montado num loco, né? Não tem como. Tem que fazer um, curar, depois o outro, depois o outro. E isso está coincidindo com o tempo de cura do bloco. Do bloco, da execução e piso e tudo ao mesmo tempo, né? Muito interessante. Então, isso viabiliza ganhar tempos nas coisas. O uso do BIM é bem legal nesse aspecto, né? Porque você
já antecipa a questão das interferências, né? Eu acho que isso acaba sendo muito salutar para a área de projetos, né? Eu costumo a pontuar as questões do BIM, porque tem dois lados nisso, né? Tem a galera que é fã, que entende que o BIM é fada madrinha, então fiz em BIM, não terei problema nenhum, isso não quer dizer nada, né? Porque os problemas não vêm só da arte de projetar ali, o projeto talvez seja, sei lá, 20% do jogo, eu não saberia nem dizer quanto que é, mas eu só sei que é bem menos da metade do negócio todo. Claro, a gente pode, no projeto, fazer um acerto muito grande, provocar um movimento muito positivo para aquele empreendimento. E a gente também pode fazer uma cagada muito grande e que vai fazer uma catástrofe, né? Então, nós temos uma potencialidade muito grande em cima do empreendimento, mas não quer dizer nada. E o BIM, ele nada mais é do que uma ferramenta que melhora a tua visualização daquilo que tu tá fazendo. Então, tu não só tem linhas e entende ou imagina que aquelas linhas sejam tal coisa. Não, tu constrói virtualmente, tu acaba vivenciando alguns problemas do construir por já estar fazendo no digital, aumenta a tua percepção, ainda mais com o olhar técnico, né, dos profissionais mais jovens que a gente tem, ou seja, tem dificuldade de visualização técnica, então a construção virtual faz eles visualizarem, faz a cadeia toda visualizar. Faz o investidor, faz a obra, o planejamento, o fabricante, a instalação, que às vezes o cara da fábrica de pré-moldado, ele não tá nem aí para as instalações, ele nem sabe disso. Só que daí se o cara da instalação não falar nada com ele, ou ele não falar nada com a instalação, vai dar pau. Então acho que o BIM sim, ele contribui muito para isso, né? E até para a assertividade desse empreendimento, já que ele tem que ser tão casado. Sim. Bom, uma das coisas que é importante também nessa parte de projetos é a equipe de projetos estar alerta que a obra é rápida e que você precisa estar lá junto, né, para ajudar a resolver qualquer problema, né? Perfeito. Porque às vezes a gente nem tá assim, o timing da resposta do projetista a alguma demanda acaba sendo lento, né? Sim. Quando a gente tem projetos que demandam uma velocidade grande, a gente tem que ter uma parceria, um engajamento do projetista forte nesse processo, né? E a gente teve situações já, inclusive antes porque depois que tu ligou, deu a largada. Não adianta. Mas peraí, eu queria me preparar melhor. Cara, deu a largada. Agora deu. Tinha situações que a gente preparou plano A, o B e o C em projeto antes da largada. Porque não dá pra realmente tu mudar tudo. E aí imagina, eu vou mudar uma solução de fundações porque quando eu tava cravando aconteceu tal coisa. Se tu não tiver um plano B ali, não vai dar tempo. Então a gente vai mudar a solução. Mas daí tu tem que contratar, mobilizar, assinar contrato, acabou o tempo da obra. Porque é muito rápido. Então tinha que ter plano A, B e C antes de entrar na obra. A gente fez isso em algumas indústrias que a gente estava trabalhando e foi muito bem-vindo, né? Inclusive uma delas a gente até teve que usar o plano B em um certo momento porque não tinha como, né? A gente viu, vai acontecer o que a gente estava prevendo, então já vai para o plano B já, porque se tu demorar para tomar a decisão também deve dar um rebuliço, né? Com certeza. Bom, aí partindo da obra, digamos, do projeto já está resolvido, né? A gente tem alguns condicionantes que são muito importantes, que em campo aberto, uma das coisas que pega mais é condição climática, né? Que isso tem que estar muito bem administrado. Então, assim, o timing de início de obra, às vezes, por conta do licenciamento ou qualquer coisa assim, não dá para acontecer daquele jeito maravilhoso de pegar a época de estiagem e tudo mais. Então, Sim. Às vezes, não funciona. Mas aí, quando você monta um planejamento para uma obra dessas, você já tem que ter um estudo climatológico, entender quais são as condições daquele lugar, vai ter chuva intensa, quantos dias em média, quantos dias vão ficar impraticáveis, quanto a gente tem que prever de folga no cronograma, né? Então aí você acaba criando uma leitura das condições teoricamente média, né? Disso daí. Então isso já tem que estar previsto, provisionado, entendido no cronograma, no financeiro, em todo o processo, para que não seja
uma surpresa, né? Posso te fazer uma pergunta? E seria, você acha que já aconteceu contigo alguma situação de, por exemplo, eu vou executar umas fundações, né? E acho que é o maior medo, pior problema é executar fundações em época, ou terraplanar, e daí para frente, em época de chuva. Já aconteceu de vocês detectarem assim, e falar, vai ser em época de chuva, vamos mudar a solução de fundação, por que estará na época de chuva? Então, de fundação não, mas de terraplenagem já. Olha só. Eu já tive que fazer aterro em areia, porque eu não conseguia fazer o aterro em argila. Em solo. Caramba. E isso custou caro, Imagino. porque não dava. Pura e simplesmente chovia todo dia. Aliás, toda noite. Era um negócio muito louco, porque era no Nordeste e aí os dias amanheciam quentes e o que acontecia? O tempo ia esquentando e as nuvens e a umidade ia em direção ao mar. Aí terminava o dia, começava a esfriar, a umidade vinha do mar e chovia. Olha só. E chovia muito. Então, assim, a gente trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, chovia, perdia tudo. Meu Deus. Era terrível. É porque a compactação tu tem uma umidade ótima, né? Então, assim, se tu não consegue controlar a umidade do teu solo, tu não tem compactação. Se tu não tem compactação, tu não tem obra de terra, né? Exatamente. Meu Deus. E, assim, obras horizontais, esse tipo de obra, é muito terraplenagem. Uhum. Né? Então, isso é muito complexo. Problemas em fundação que eu tive uma vez foi encontrar pedra que era assim, era um local que era um talvegue, alguma coisa assim. Então, escorregaram pedras ao longo do sei lá quando e a sondagem não pegou. Errou as pedras, É, né? mas as estacas acertaram. E aí no final a gente acabou tendo que ficar com uma PC na obra, cravava, quebrava a estaca, sacava, abria o buraco, Meu Deus, cara. arrancava a pedra e era uma pedra. Sim. No meio do, sei lá, 6 metros de profundidade tinha uma pedra. Era bizarro o negócio, terrível. Terrível, terrível. Não, e não dá pra pegar, dependendo se eu E for aí uma coisa se- muito grande, beleza, mas não era, né? Não, então, e aí se... não era Uma rocha. Não era uma rocha, eram pedras. Em alguns casos, a PC não conseguia tirar. E aí a gente tinha que implodir a rocha. Puxa vida. Mas e como é que fez isso rápido? Então, Ou deixou de ser rápido? não, continua sendo rápido. O que acontece é o seguinte, é um setor. Sim. Então, assim, você tem um plano de ataque que você vem tocando a obra assim. Aí, quando de repente você tem um setor que ferrou. Então, aí você vai contornando a obra e aquele setor que era para ser o terceiro virou o 10º. Sim. Mas aí você rotaciona. Se fosse um problema generalizado, aí sim, tinha ferrado a obra, né? Sim. Mas no caso, assim, atrapalhou, sim, mas não chegou a ferrar tudo. Mas o tempo de resposta de vocês e do planejamento da obra tem que ser muito rápido, né? Ah, sim. Então Aí pode eu vou ficar dormindo explicar no ponto. isso explico daqui a pouquinho, mas é bem importante ter essa capacidade de reagir rápido aos problemas, né? Uhum. Outro problema que rola, que a gente tem que estar ligado, é logística, né? Então, dependendo da região, você tem condições muito particulares que te atrapalham e que você nem imagina se você não tiver um estudo profundo, né? Uhum. Eu tive um caso que era lá da tua terra, Olha só. que eu peguei uma obra no interior do Rio Grande do Sul, na época da colheita do fumo, eu acho. Tem fumo, tem soja, mas... E aí eu não tinha mão de obra local. Tava todo mundo na colheita da soja, do fumo. Sim, sim. E assim, mas eu não conseguia arrumar mão de obra. E aí depois eu tive outros problemas que eu não conseguia arrumar carretas para transportar aço.
porque o pessoal não Tava transportando fumo. transportando sacas de não sei o quê, e os caras falavam, não, eu não ponho ferro de construção na minha carreta, porque ela machuca a madeira e rasga Os os sacos. sacos. As sacas. Que aí eu acho que era saca de arroz. Uhum. Bom, então assim, de repente você se descobre com uns gargalos que você nem imagina que existam, né? Sim, sim. Por quê? Porque você não conhece a singularidade e a logística local e as coisas que são importantes no regional da coisa, Não, né? e é uma minúcia que prever isso no papel é dificílimo, né? Porque como é que tu vai pensar nisso no papel? É muito difícil. Não, é muito louco. Realmente você tem que ter uma visão holística. E Sim. isso não é simples. Às vezes você acaba dando umas erradas porque você nem imaginou que você ia errar. É, Eu, eu tenho um caso que um professor meu me contou uma vez, que ele era gerente da hidrovia Tietê-Paraná, uhum. aqui no interior de São Paulo. E eles precisavam fazer um porto, porque você vinha uma estrada de ferro, e aí você transbordava e, desculpa, é ao contrário, né? Você vinha com a carga pela hidrovia e aí tinha uma estrada de ferro ali, aí você fazia o transbordo Uhum. e tirava da barcaça e jogava na estrada de ferro para seguir viagem. E aí fizeram um porto no lugar que era legal porque tinha a estrada de ferro ali, tinha as características de calado que ele precisava e tudo mais. E aí construíram o ancoradouro, construíram os silos, construíram todo o sistema de transbordo, não sei o que, e beleza. Aí começou a operar, e aí viram que os grãos apodreciam dentro do silo. E Ué. aí foram ver que naquele lugar você tinha um vento que vinha com umidade, não sei o que, papá, e que esse vento botava um nível de Acelerava. umidade dentro do silo e estragava o silo, estragava o negócio. Caramba. Então, assim, os caras estudaram um monte de coisas, mas faltou o especialista em vento, em umidade, em não sei o quê, para tratar do assunto. Não, e isso em silos é muito, muito importante. A gente tem feito algumas obras de silos e os sistemas e mecanismos de ventilação para secar, para manter para controlar os grãos lá dentro, né? São todo por túneis na base e são túneis grandes, né? Imagina, tem silos que a gente estava comentando aqui fazendo de 40 metros de diâmetro com N, uns 5, 6 túneis embaixo. É um projetaço, né? Muito legal. E é a umidade só. Senão vai a baila tudo, né? Muito Bom, louco. mas voltando aqui às nossas obras de galpão, né? Bom, então o que acontece? Quando você está fazendo esse tipo de obra, você tem que mudar o tal do mindset que a gente fala, né? Uhum. Normalmente, quando a gente faz empreendimentos de construção, a gente usa o PMBOK, que são os conceitos de gestão de projetos clássicos. Uhum. Quando você vai fazer essas obras rápidas, você tem que usar o método Scrum, que eu acho que você deve usar isso em projetos, né? Perfeito, Que perfeito. foi desenvolvido basicamente para fazer software, né? Exato. Então é um processo em que você tem gestão de tiros curtos, né? Para você fazer um desenvolvimento de processos e você já dá respostas rápidas para o que você está fazendo. Então, basicamente eu vou dar uma explicada na teoria, não é para a gente, isso aqui não é uma aula Sim, de mas é só metodologia. para a gente dar uma visão geral. Então, quando você tem essa metodologia, que eles chamam de ágil, você tem um dono do projeto, você tem um cara de planejamento e você tem líderes de times. Né? E aí você cria o que eles chamam de sprints, que são ciclos de trabalho. Uhum. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um gerente de obras, que é o dono do projeto, você tem um gerente de planejamento, que é o cara que vai coordenar tudo, e você tem o cara que está fazendo as fundações,
o cara que está fazendo os pré-moldados, o cara que está fazendo estrutura metálica, o cara que está fazendo o piso industrial, você tem um cara que está fazendo a cobertura, tem um cara que está fazendo a pavimentação, você tem um cara que está fazendo não sei o quê. Uhum. Então você reúne a galera inteira, os líderes, estabelece tarefas para os próximos dias, para a próxima semana, para a próxima quinzena e não sei o quê. E aí você estabelece atividades para um período e diariamente você vai reportando como é que isso está indo. E aí, quando aparece um gargalo, esse negócio é comunicado diariamente e quem tem que agir, o gerente, dono da obra, vai lá e toma a ação que precisa para que isso seja remediado e que esse problema não se perpetue, né? Uhum. Então, basicamente, você vai fazendo entregas em prazos pequenos, e aí entra um conceito de qualidade, de ir entregando, né? Uhum. Então, você não deixa para ver lá no fim se ficou bom, né? Você já vai vendo nesses ciclos pequenos e você já vai fazendo as correções que você tem que fazer. Então, não é aquela coisa que você espera fazer controle no final do mês para ver como é que a coisa avançou, né? Você todo dia está checando o desenvolvimento das coisas. Ah, putz, está atrasando, o que a gente vai fazer? Ah, vamos aumentar a jornada de trabalho? Ah, vamos botar mais gente na equipe? Ah, vamos comprar vamos botar mais uma máquina aqui? Então você vai conseguindo tomar ações rápidas. Então, por exemplo, aquele caso, apareceram pedras no negócio. Qual a solução? Putz, vamos ter que arrumar uma máquina, vamos ter que abrir um buraco, esse troço vai atrasar. Vai? Então tá bom. Então, dá a volta e vai para o outro lado, né? Então, já tira um para cuidar desse problema e o cara vai em paralelo. Exatamente. Então, assim, é esse modelo, e como a obra é horizontal, né, que essa é uma das grandes coisas, você consegue ir avançando, porque numa obra vertical, se eu tenho um problema no meio do caminho, o resto está travado, né? Sim, você não consegue você andar o outro, né? Exatamente. Então, essa é uma das sacadas para que você consiga ser muito rápido numa obra que, teoricamente, se ela fosse... Pode ser que tenha a mesma área, né? Uhum. Do que uma vertical, mas ela está espalhada. Então, você não tem alguns gargalos que você tem numa obra verticalizada, né? Sim, sim. Então, você consegue produzir sem ficar travado em outras frentes, né? Sim, sim, perfeito. Então, isso é uma das estratégias e uma das soluções para tratar isso, né? Eu gosto muito da metodologia ágil. Como tu colocou, né, há alguns anos, eu acho que foi em 2018, mais ou menos, que a gente teve contato, e foi um negócio apaixonante, assim. Então, eu achei muito legal, e como tu bem disse, né, vem da indústria de softwares. Então, onde tu tem um produto único a ser desenvolvido, né, ou seja, é um empreendimento, no caso lá é um software, mas tu tem uma visão multifacetada dele, né? Então, tu tem o cara que cuida, sei lá, da interface, um do processamento, um do guarda-dados, um do não sei o quê. Então, tu tem uma equipe multidisciplinar, né? O que para nossa construção civil é isso, né? Tu tem um de cada tipo lá, cada um cuida de uma coisa, um da metálica, um do pré-moldado, um da fundação, um da arquitetura, um do legal, um do incêndio, tem uma galera lá, né? Então, é muita gente conversando sobre isso. E aí, a metodologia ágil, como tu colocou, ela traz esses sprints planejados, ou seja, e é muito legal, porque tu traz o develop team, né, usando os termos deles agora, que é o time de desenvolvimento, que são esses responsáveis, e tu coloca um objetivo para eles. E eu acho que essa é a grande diferença. Então a gente junta todos e fala assim, ó, cara, nosso objetivo é o piso tá pronto, por exemplo. Então cada um vai falar assim, tá bom, então pro piso ficar pronto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer... Cada um sabe o que tem que fazer com um único objetivo. E quando há um problema, eles em mesa falam só, eu tenho um problema. Aí o outro fala, não, mas eu consigo corrigir o teu problema. E aí essa iteração é que é ágil. Então o método ágil, ele vem dessa questão de tu definir os sprints, ou seja, tu tem um backlog de sprints planejados,
Tu tem um Scrum... Fica virando uma aula de gestão. Parou de ser resenha. Já foi, né? Aí tu tem o Scrum Master, que é o mediador de tudo isso, e tu tem os times, e tu tem as dailies, né? Que é as reuniões diárias. E é muito legal, porque elas são time box, né? Ou seja, é 15 minutos que o cara, supostamente, e aí tu junta todo mundo e fala, e aí? Cara, tô bem, tô mal, não sei o quê, tá todo mundo andando conforme planejado? Não tá. Ou o cliente acabou de colocar, né? Tô atrasando aqui. Tá, então e aí? Vamos aumentar time? Não vamos. Então eu acho que a metodologia por si só, ela acelera os processos e as tomadas de decisão pela essência da metodologia, né? Eu acho fantástica. Acho que tem tudo a ver com projetos de todas as áreas. A gente aplica isso há um bom tempo e sempre gostei muito, né? Eu sou um entusiasta dessa metodologia. Então, assim, eu entendo que a gente tem um ganho de controle, né? O cronograma ele fica muito mais na mão, né? Você está com ele no dia a dia. A comunicação entre os times é muito melhor. Você tem uma capacidade de responder mais rápido aos imprevistos, né? E você também tem entregas parciais, né? Uhum. Então os objetivos vão sendo cumpridos, né? Então, quando a gente está fazendo uma obra clássica, você vai entregar no final, né? Uhum. Com essa outra visão, você vai entregando na medida em que vai fazendo as coisas, né? Sim. Isso é bem bom do ponto de vista de qualidade, né? Te dá muito mais segurança do que você está fazendo um negócio bem feito, né? Sim. O olhar multifacetado, 360 da coisa, para mim também é o melhor ponto, eu acho, disso, né? Mas tem uma história muito boa que o primeiro galpão que eu fiz foi em 2000. E aí a gente usava um negócio que era muito parecido com esse conceito do Scrum, né? Então era um galpão, ele tinha 40 mil metros de área construída e tinha 100 mil metros de galpão. E aí eu tinha quatro engenheiros de produção, cada um cuidando de uma área, tinha um engenheiro de planejamento e a gente todo dia sentava para conversar, discutir, não sei o que, papá, e a gente ia conversando e resolvendo as coisas. Não tinha essa nomenclatura toda, não sei o que, até porque a publicação do sistema se deu posterior. em 2001. Olha só. Então, assim, a gente estava fazendo o que seria isso antes de ser publicado. E era meio intuitivo, né? E muito legal. Imagina, vocês sentiram a necessidade, estavam fazendo pela prática da coisa. Né? Muito bom. Muito legal. E acaba sendo muito participativo. Então, tinha o gerenciador junto, tinha o cliente final, todo mundo estava junto no processo. E era muito gostoso de ver, porque... E é o jeito que funciona muito bem. Diminui as tensões, está todo mundo andando junto, todo mundo sabendo que o resultado depende do desempenho de cada um, né? Então o cara corre para terminar o serviço dele porque o cara está vindo atrás para colocar o negócio e o outro está vindo para colocar em cima. É muito, muito legal. Eu acho que um efeito importante que tu está comentando agora é essa descentralização do poder, vamos dizer assim. Porque todos contribuem, né? Todos têm a ação e tu dá voz a todas as partes. Eu acho que às vezes quando a gente vê metodologias clássicas de gestão, mesmo usando o PMBOK ou só aquelas métodos tipo cascata, né? O waterfall, que tu só faz uma coisa depois que a outra termina, acaba sendo muito, muito autoritário aquilo ali. É uma pessoa que, sabe, se alguém tem um problema, todos contam só para essa pessoa tem que pensar como resolver e ela procurar outra para resolver. Quando tu tá numa metodologia ágil, essa centralização desaparece, o problema ele é posto na mesa e às vezes, enquanto o problema está surgindo, tu tem lá 10 par de olhos olhando aquele problema surgindo e tendo ideias e sanando por diversas formas. Então é muito mais acelerado e essa questão de dar voz e descentralizar a tomada de decisão é muito importante. Na metodologia, inclusive, eles frisam muito que
Na metodologia ágil, no método Scrum, quem acha o problema e resolve o problema é o próprio time. E normalmente, numa metodologia clássica, tu acha o problema, tu reporta, alguém pensa e depois se diz o que fazer. Ou seja, é muito mais demorado, né? Eu acho que isso são aspectos, assim, excelentes dessa metodologia. E dentro daquilo que a gente já vem conversando sobre as gerações, né? Essa lógica de trabalho bate muito mais com essa visão moderna, né? Sim. De engajar todo mundo, das pessoas se sentirem parte do time, Pertencência. de entender que aquilo faz sentido para elas, né? Eu acho isso bem bom, né? Tem um livro que é muito bacana que chama Equipes Brilhantes. Recomendo a todos lerem. É fantástico esse livro. E ele fala muito sobre equipes de alta performance, né? E uma das coisas que ele fala é tu tem que gerar pertencimento à equipe. No momento que aquele cara, ou aquela equipe, aquele player, né? Ele se sente pertencente àquela tribo, aquele jogo ali, aquele ecossistema, muda tudo. E é que nem o que tu acabou de dizer, assim, a percepção de um fala, não, eu tenho que correr porque o outro vem, isso é pertencimento, né? Eles se entendem como comunidade, como time, como uma unidade, de fato, né? Isso é fundamental. Mas era esse o papo. Legal. Cara, eu achei muito bacana, eu acho... Bom, essa parte de metodologia eu acho sempre muito legal. E eu tinha realmente algumas dúvidas para falar sobre essas obras rápidas, mas muitas delas tu foi comentando. E aí, em âmbito industrial, claro, a gente, né, vivenciou muitas coisas. Eu gostei bastante do que tu colocou desse mindset de pensar, né, não usar open box, usar metodologia ágil e isso fazer as coisas acontecerem. Isso respondeu quase tudo, até porque eu também pensava como obra rápida essas obrinhas pequenas. Então, galera, obra rápida não significa que seja uma loja, né? Claro que a loja vai ser rápida, mas o pensar é totalmente diferente, né? Todo mundo tem que jogar. A gente pode depois fazer algum episódio sobre varejo, que também é um negócio interessante. Tem os seus desafios também, né? Bastante. Imagino. Legal. Muito obrigado pela resenha do dia. Valeu. Espero que tenham gostado. Perguntem, comentem e até a próxima, galera. Até a próxima.